Oi, tudo bem? Sou o Wagner. Como você está? Bom, vamos começar a leitura de hoje com as reflexões do capítulo anterior, que foi o livro de Deuteronômios, capítulo 1 ao 5. O que nós podemos ver? Nós podemos ver que Moisés, por mais que ele sabe que ele não vai entrar na terra prometida, ele está deixando instruções ao povo, para que o povo ande bem, continue vivendo uma, vamos dizer assim, boa vida perante a Deus. Porque até esse momento, pela nossa interpretação, é claro, nós podemos ver que Deus não trata o povo como filho, mas como servos. Dá de tudo, ok? Mas desde que o povo faça aquilo que é ordenado. E nós podemos ver também que as promessas de Deus para a nação de Israel está se cumprindo, né? Multiplicação dos povos, é, a terra, né? A possessão de terras. E uma coisa muito interessante que Moisés fala para o povo ter a obediência para que as coisas continuem indo bem, né? Porque enquanto o povo for obediente, Deus vai lutando à frente, né? Então não precisa ter medo, porque Deus orienta, faz isso, faz aquilo. Se você fizer, eu estou indo à sua frente para fazer. Uma analogia é toda vez que antes disso, lembra da pergunta como você escuta a voz de Deus? Sabe aquela vozinha na sua cabeça, faça aquilo que mesmo na dúvida você vai e faz e pô, deu certo. Pode ser isso, pode ser que não. Não sei, vai de você. Lembra que você tem que colocar em prática as coisas que é ensinado na Bíblia. Senão, e isso é legal que é independente de religião, independente de nada. Né? A única coisa que é um mandamento que é crer em Deus acima de todas as coisas. Então, no final do capítulo do episódio anterior, capítulo 5, é repetido os mandamentos. O que a gente pode ver? Que do começo da Bíblia até para cá, muitas vezes é repetido os mandamentos, ou seja, é uma conduta. Reflita um pouco sobre os mandamentos. O que acontece se você fizer o contrário? Um exemplo. Vou falar o mais simples. O que acontece se você matar alguém? O que acontece se você não honrar o seu pai e sua mãe? O que acontece se você roubar alguém? Tá vendo? Vai contra uma vivência de boa conduta. Então fica você, fica aí uma dica, leia os 10 mandamentos de novo e se pergunte, e se eu fizer o contrário, o que dá? Você vai ver que boas consequências não vai dar. Então isso não vai te levar a nada. Então, compreenda, entenda, interprete, absorva o conhecimento e coloque em prática. Isso vai te ajudar bastante. Então, bom, vamos equipar aqui. Hoje nós daremos continuação à leitura no livro de Deuteronômios, capítulo 6 ao capítulo 10. E lembre-se, curte e compartilhe esse vídeo para mais pessoas poderem ter acesso a esse conhecimento, a essa interpretação e, inclusive, não só ter acesso, mas poder compartilhar com a gente aqui do programa para nós melhorarmos a nossa leitura e interpretação para vocês. Então vamos lá, vamos começar a leitura. Respira. Livro de Deuteronômio, capítulo 6. O fim da lei é a obediência. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor, vosso Deus, para se vos ensinar, para que não fizeste na terra a que há de possuir, para que temas o Senhor teu Deus e guarde todos os estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta que os guardes, para que bem te suceda, e muito te multipliques, como te disse o Senhor Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu poder.
E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal da tua mão, e te será por testeiras entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Havendo, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades que tu não edificaste, e casas cheias de bem, de todo bem, que tu não enches, e poços cavados, que tu não cavaste, vinhas e olivas que tu não plantaste, e comeres e te fartareis. Guarda-te e que não te esqueça do Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa de servidão. Ao Senhor teu Deus temerás, e a ele servirás, pelo seu nome jurarás. Não seguirei outros deuses, os deuses dos povos que houver à roda de vós, porque o Senhor vosso Deus é um Deus zeloso no meio de ti. Ou seja, só existe um Deus, segue as coisas que o único Deus fala. Para que a ira do Senhor teu Deus não se acenda contra ti, e te destrua sobre a face da terra. Não tentareis o Senhor vosso Deus como tentaste em Massá. Diligentemente guardareis os mandamentos do Senhor vosso Deus, como também os seus testemunhos, os seus estatutos que tem mandado. E farás o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que bem te suceda, e entres e possuas a boa terra, sobre a qual o Senhor jurou a teus pais, para que lance fora todos os seus inimigos e de diante de ti, como o Senhor tem dito. Quando teu filho te perguntar pelo tempo diante, dizendo: quais são os testemunhos e estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus nos ordenou? Então dirás aos teus filhos: eram servos de Faraó, do Egito, porém o Senhor nos tirou da mão forte do Egito. E o Senhor fez sinais grandes e penosas maravilhas no Egito, a Faraó e a toda a sua casa aos nossos olhos. Ou seja, quando o povo começou a seguir as instruções de Deus, aprendeu a ouvir a voz de Deus, se tornou um povo livre. Olha só. E o Senhor nos ordenou que fizéssemos todos esses estatutos, para temer ao Senhor nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como no dia de hoje. E será para nós justiça quando tivermos cuidado de fazer todos esses mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Capítulo 7. Ordena-se a destruição dos cananeus e seus ídolos. Ordena-se a destruição dos cananeus e seus ídolos. Quando o Senhor teu Deus se tiver introduzido na terra na qual vais a possuir e tiver lançado fora muita gente de diante de ti, os heteus e os gigarceus, e os amorreus, os cananeus, os perizeus, e os aveus e os jebuseus, 7 gentes mais numerosas e mais poderosas do que tu, e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir, totalmente a destruirás. Não farás com elas conserto, nem terás piedade dela, nem te aparentarás com ela, não darás tua filha e seus filhos, e não tomarás suas filhas para teus filhos, pois fariam desviar seus filhos de mim, para que sirvam os outros deuses, e a ira do Senhor se acenderá contra vós, e depressa vos consumirá. Porém assim lhe fareis: derrubareis os seus altares, quebrareis as suas estátuas, e cortareis os seus bosques, e queimarás a fogo suas imagens de escultura. Porque o povo santo és ao Senhor teu Deus. Senhor teu Deus te encheu para que ele fosse o seu povo próprio, de todos os povos que sobre a terra há. O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a todos os povos. O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos, pois vós eras menos em números do que todos os povos. Ou seja, Deus escolhe o pequeno para começar uma obra grande. Mas porque o Senhor vos ama, e para guardar o juramento que jurava aos vossos pais, o Senhor vos tirou da mão forte e resgatou da casa da servidão da mão de Faraó, rei do Egito. Sabereis, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, e Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações aos que amam e aos que guardam os seus mandamentos. E dá o pago em sua cara a qualquer dos que o aborrecem, fazendo perecer. Não será remisso para quem aborrece, em sua cara lhe o pagará.
Guarda, pois, os mandamentos e os estatutos e os juízos que hoje te mando fazer. Será, pois, que ouvindo esses juízos, os guardares e fizeres, o Senhor teu Deus te guardará o conserto e a beneficência que jurou a teus pais. Ou seja, Deus fez um acordo com o povo. Guarda meus mandamentos, segue as minhas instruções que eu vou fazer o que vocês querem. E amar-te-á, e abençoar-te-á, e te fará multiplicar, e abençoará o fruto do teu ventre, e a fruta da tua terra, o teu grão e o teu mosto, e o teu azeite, e a criação das tuas vacas, e o rebanho e o teu gado miúdo, na terra que jurou a teus pais dar-te. Bendito será mais do que todos os povos, nem macho nem fêmea de ti haverá estéril, nem entre os teus animais. E o Senhor de ti desviará toda a enfermidade. Sobre ti não porá nenhuma das más doenças dos egípcios, que bem sabes, antes porá sobre todos os que te aborrecem. Pois consumirá a todos os povos que der ao Senhor teu Deus, o teu olho não os poupará, e não servirá aos seus deuses, pois isso te será por laço. Se disserdes no seu coração, esta gente são mais numerosos do que eu, como os poderei lançar fora, delas não tenhas temor. Não deixes que te lembre do Senhor teu Deus fez a Faraó e a todos os egípcios, das grandes provas que viram os teus olhos, dos sinais, maravilhas e mão forte, e braço estendido, com que o Senhor teu Deus tirou. Assim o fará teu Deus com todos os povos diante dos quais tu temes. E mais, o Senhor teu Deus entre eles mandará vespões até que pereçam os que ficarem e se esconderem diante de ti. Não te espante diante deles, porque o Senhor teu Deus está no meio de ti, Deus grande e terrível. E o Senhor teu Deus lançará fora esta gente pouco a pouco de diante de ti. Não porás destruí-las todos de pronto, para que os feras do campo não se multipliquem contra ti. E o Senhor tas dará diante de ti e as fará pasmar com grande pasmo, até que sejam destruídos. Porém os seus reis te entregará na mão, para que desfaças os seus nomes debaixo dos céus. Nenhum homem parará diante de ti, até que os destruas. As imagens de esculturas dos seus deuses queimarás o fogo, a prata e o ouro, que estão sobre elas não cobiçarás, nem a tomarás para ti, para que não te enlaces neles. Pois a abominação é ao Senhor teu Deus. Não meterá, pois, abominação em tua casa, para que não seja anátemas, assim como ele, e todo o detestarás, e de toda abominarás, e de todo o abominarás, porque anátema é. Dá uma pesquisada o que significa anátema, para fazer mais sentido para você, porque nesse exato momento eu não lembro do que significa. Então, o que nós podemos dizer aqui? Ser obediente, corajoso, não temer, porque Deus vai à frente. E é realmente nossa vida, né? Nós sendo disciplinados e fazendo o que é necessário ser feito, fazendo o correto, o justo. Mesmo quem quiser fazer coisa negativa, vai quebrar a cara. É simples. Vamos seguindo. Capítulo 8. Exortação a ter em memória os benefícios do Senhor. Ou seja, lembrar memória dos benefícios que é seguir a Deus, que é ouvir a Deus. Por mais que passamos por momentos altos e baixos, lembrar das coisas boas que já aconteceram. Por quê? As coisas que nós achamos que são ruins, na verdade elas são coisas que nos trazem aprendizados para chegarmos até onde nós queremos. Então sempre lembre disso. Vamos lá, capítulo 8. Todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardeis para o fazer, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuas a terra que o Senhor jurou aos vossos pais, e te lembres de todo o caminho pela qual o Senhor teu Deus te guiou, no decreto, esses 40 anos para te humilhar, e te tentar, para saber o que estava no seu coração, e te guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou, te deixou ter fome, e a te sustentou com maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Ou seja, não é só pão e água viver, não é só comida. Ainda nós não falamos um pouco de oração, mas experimenta, peça a Deus e veja o que acontece. Lembra? Nós não falamos de fé, mas nós falamos de confiar. Nós falamos de coragem, nós falamos de fazer.
peça e vai fazendo o seu melhor. Que esse é o único caminho. Nunca se envelheceu o teu vestido, sobre ti nem se inchou o teu pé estes 40 anos. Confessa, pois, o teu coração, como um homem castiga o seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. E guarda os mandamentos do Senhor teu Deus para o temer, e andar no seu caminho. Porque o Senhor teu Deus te mete numa boa terra, terra de ribeiros, de águas de fonte e de abismos, que saem dos vales das montanhas, terra de trigo e cevada, e de vides e de figueiras, e de romeiras, terra de oliveiras, abundante de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro e cujos montes tu cavarás o cobre. Quando, pois, tiveres comido e fores farto, louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Ou seja, Deus vai dar o melhor para os filhos de Israel se eles seguirem as ordens, as instruções. Ou seja, nós temos que ter aprendizado de seguir as instruções divinas, entender como Deus fala conosco, fazer o que é ordenado para receber o melhor. Então, vamos lá. Quando, pois, tiver comido, farto louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te para que te não esqueças do Senhor teu Deus, não guardando os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para que, porventura, havendo tu comido e estando farto, e havendo edificado boas casas e habiteis, e se tiverem aumento de tuas vacas e tuas ovelhas, e se acrescentar a prata e o ouro, e se multiplicar tudo quanto tens, senão eu leve o teu coração e te esqueça do Senhor teu Deus que tirou da terra do Egito na casa da servidão. Que nós podemos ver a questão de soberba, né? Tudo tá dando muito certo, tá crescendo, tá multiplicando tudo. Lasque-se Deus. Não, não é assim que funciona. Deus em primeiro lugar. Primeiro, em último, penúltimo, segundo e por aí vai. Então vamos lá. Que te guiou por aquele grande e terrível deserto, de serpentes ardentes e de escorpiões e de secura, em que havia água, e tirou água para ti a rocha do Seixal, que no deserto sustentou com maná, que teus pais não conheceram, para te humilhar, e para te provar, para no teu fim te fazer bem. E digas no teu coração: a minha força e a fortaleza do meu braço me adquiriu esse poder. Antes te lembrará do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirir esse poder, para confirmar o seu concerto que jurou aos teus pais, como se vê neste dia. Será, porém, que se qualquer sorte te esqueceres do Senhor teu Deus, e ouvires outros deuses e os servires, e te inclinareis perante eles, hoje eu protesto contra vós, que certamente perecereis, como as gentes que o Senhor destruiu diante de vós, assim vós perecereis, porquanto não quisesse obedecer à voz do Senhor seu Deus. Ou seja, nós podemos ver aqui que falar de outros deuses é falar, vamos dizer assim, do bem material, confiar só no bem material, confiar, ou seja, até mesmo em outros deuses, outras coisas feitas pelo homem, ou seja, o sol, a lua, que fala que não é Deus isso, mas é uma criação, né? Então, nós podemos ver que só há um Deus e você tem que entender como escutar a Deus, como se aproximar a Deus. Porque é engraçado que essa é a segunda vez que eu leio esse livro e muita coisa que eu li na primeira vez eu não entendi e hoje eu entendo. Então vai ficar registrado aqui para se em algum momento você quiser ver novamente, só voltar aqui, fique à vontade. Então vamos continuar a leitura aqui. Capítulo 9. Moisés lembra os israelitas as suas murmurações e as suas infidelidades. Ouve, ó Israel, hoje passarás o Jordão para entrar a possuir nações maiores e mais fortes do que tu, cidades grandes e muradas até os céus, um povo grande e altos, filhos gigantes que tu conheces e de que já ouviste. Quem pararia diante dos filhos gigantes? Sabe, pois, hoje que o Senhor teu Deus, que passa diante de ti, é um fogo que consome e os destruirá, e os derrubará de diante de ti, e tu os lançarás fora, e cedo os desfarás, como o Senhor te tem dito.
Quando, pois, o Senhor teu Deus os lançar fora de diante de ti, não fales no teu coração, dizendo: por causa da minha justiça que o Senhor me trouxe a essa terra para possuir. Porquanto, pela impiedade dessas nações, é que o Senhor as lança fora diante de ti. Ou seja, enquanto a nação de Israel estava fazendo tudo para entrar na terra deles, eles na terra fazendo cagada, fazendo merda. Então, honra o que você tem. Não é por causa da tua justiça, nem pela retidão do teu coração que entreis a possuir sua terra, mas pela impiedade dessas nações, o Senhor teu Deus as lança fora diante de ti. E para confirmar a palavra que o Senhor teu Deus jurou aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Sabe, pois, que não é por causa da tua justiça que o Senhor seu Deus te dá esta boa terra para possuí-la, pois tu é povo obstinado. Lembra-te e não se esqueça de que muito provocaste a ira do Senhor teu Deus no deserto, desde o dia em que saíste do Egito. Até que chegares a este lugar, rebeldes foste contra o Senhor, pois em Horebes tanto provocaste a ira do Senhor, que acendeu contra vós para vos destruir. Subindo eu ao monte e receberam as tábuas de pedra, as tábuas do concerto que o Senhor fizera convosco. Então fiquei no monte 40 dias e 40 noites. Pão não comi e água não bebi. E o Senhor me deu as 2 tábuas de pedra, escritas com o dedo de Deus, e nelas tinha escrito conforme todas aquelas palavras que o Senhor tinha falado convosco no monte, no meio do fogo, no dia da congregação. Sucedeu, pois, que ao fim dos 40 dias e 40 noites, o Senhor me deu as 2 tábuas de pedra, as tábuas do concerto. E o Senhor me disse: levanta-te, desce depressa daqui, porque o teu povo, que tiraste do Egito, já se tem corrompido. Cedo se desviaram do caminho que eu lhes tinha ordenado. Imagem de fundição para si fizeram. Ou seja, uma imagem de fundição foi a imagem de ouro lá, reverenciaram como Deus, o ouro. É uma imagem que é não criar outros deuses, né? Está nos mandamentos. Falou-me mais o Senhor, dizendo: atentai para este povo, e eis que ele é povo obstinado. Deixa-me que o destrua e apague o seu nome debaixo dos céus, e te faça a ti nação mais poderosa e mais numerosa do que esta. Então virei-me e desci do monte, e o monte ardia em fogo, e as 2 tábuas do concerto estavam em ambas as minhas mãos. E olhei, e eis que havia pecado contra o Senhor vosso Deus. Vós tinhas feito bezerros de fundição, cedo vos desviaste dos caminhos que o Senhor vos ordenara. Então peguei as 2 tábuas, e arranjei das ambas as mãos, e as quebrei aos vossos olhos, e me lancei perante o Senhor, como dantes, 40 dias e 40 noites. Não comi pão e não bebi água, por causa de todo o vosso pecado que haveis pecado, fazendo mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira aos olhos do Senhor, para provocar a ira, porque temi por causa da ira e do furor, com que o Senhor tanto está virado contra vós, vos destruir. Porém, ainda por esta vez o Senhor me ouviu. Também o Senhor se irou muito contra Arão, para o destruir, mas também orei por Arão ao mesmo tempo. Porém, eu tomei o vosso pecado, o bezerro que tinha feito, e o queimei o fogo, e pisei, moendo bem, até que se desfez em pó, e o seu pó lancei no ribeiro que descia do monte. Também em Tabeira, em Massá e em Quibrote Atava, provocaste muito a ira do Senhor. Quando também o Senhor vos enviou desde Cades Berneia, dizendo: subi e possuí a terra que vos tenho dado. Rebeldes fostes ao mandamento do Senhor vosso Deus, e não a crestes, e não obedeceram a sua voz. Rebeldes fostes contra o Senhor Rebeldes fostes contra o Senhor desde o dia em que vos conheci. E prostrei-me perante o Senhor 40 e prostrei-me perante o Senhor aquelas 40 dias e 40 noites em que estava prostrado, porque o Senhor disse que vos queria destruir. E eu orei ao Senhor, dizendo: Deus, não destruas o teu povo e a tua herança, que resgataste com a tua grandeza, que tiraste do Egito com mão forte. Lembra-te dos teus servos, Abraão, Isaque e Jacó. Não atenteis para a dureza deste povo, nem para a sua impiedade, nem para o seu pecado, para que o povo da terra de onde nos tirasse não diga, porquanto o Senhor não pôde introduzir na terra de que lhes tinha falado, e porque os aborrecia, os tirou para o matar no deserto. Todavia são eles o teu povo, e a tua herança que tu tiraste com a tua grande força e com o teu braço estendido.
Capítulo 10. Moisés fala das segundas tábuas da lei. Naquele mesmo tempo, me disse o Senhor: alisa 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e sobe a mim esses montes, e faz uma arca de madeira. E naquela tábua escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste, e as porás na arca. Assim fiz uma arca de madeira de cetim, e alisei 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e subi ao monte com as 2 tábuas na minha mão. Então escreveu nas tábuas, conforme a primeira escritura, os 10 mandamentos que o Senhor vos falara no dia da congregação, no monte, no meio do fogo. E o Senhor mais deu a mim. E virou-me, e desci do monte, e pus as tábuas na arca que fizera. E ali estão, como o Senhor me ordenou. Partiram-se de Israel a Beerote, Benã, Jacã e Mosere. Ali faleceu Arão, e ali foi sepultado. Eleazar, seu filho, administrou o sacerdote em seu lugar. Dali partiram a Gudigoda, e de Gudigoda a Jotbata, terra do ribeiro das águas, da vocação da tribo de Levi. No mesmo tempo, o Senhor separou a tribo de Levi para levar a arca do concerto do Senhor, para estar diante do Senhor para o servir, e para abençoar o seu nome, até o dia de hoje. Pelo que Levi, com seus irmãos, não tem parte na herança do Senhor. É a sua herança, como o Senhor teu Deus lhe tem dito. E eu estive no monte, como nos dias primeiros, 40 dias e 45 noites. E o Senhor me ouviu ainda, por esta vez não quis o Senhor destruir-me. Porém o Senhor me disse: levanta-te, põe-te a caminho diante do povo, para que entrem e possuam a terra que jurei aos teus pais dar-lhes. Exortação à obediência. Agora, pois, ó Israel, que é o que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos, e o ames e sirvas o Senhor teu Deus, com todo o teu coração e com toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos, que hoje te ordeno para o teu bem. Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus, e a terra e tudo o que nela há. Tão somente o Senhor tomou prazer em teus pais para os amar, e a vós, semente deles, escolheu depois deles de todos os povos, como neste dia se vê. Circuncidai, pois, o prepúcio dos vossos corações, e não vos endureceis a vossa cerviz, pois o Senhor vosso Deus é Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensa. Ou seja, não importa se você é rico, pobre, alto, baixo, preto, branco, amarelo, marrom, cinza, pardo, não importa o que você tem, que você não tem, nada. Deus não faz diferença de pessoas. Se nós também temos que buscar a semelhança a Cristo, que nós vamos ver mais à frente, nós também não devemos fazer diferença de pessoas, independente de quem seja. Pessoas são pessoas, pessoas precisam de pessoas e pessoas precisam de Deus. Olha só, que lindo! Vamos lá! Pois o Senhor vosso Deus é Deus dos deuses, Senhor dos deuses, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas. Que nem acepção é diferença, tá? Recompensas, que faz justiça ao órfão e à viúva, e a ama o estrangeiro, dando-lhe pão e vestido, pelo que amareis o estrangeiro, pois fosse estrangeiro na terra do Egito. Ao Senhor teu Deus temerás, a ele servirás. Aqui, ó, como servos, não é como filhos ainda. E a ele te chegarás, e pelo teu nome jurarás. Ele é o teu louvor, e o teu Deus que te faz estas grandes e terríveis coisas que os teus olhos têm visto. Com 70 almas teus pais desceram ao Egito, e agora o Senhor teu Deus te pôs como as estrelas nos céus em multidão. Ou seja, eram 70 almas no Egito. Multiplicou a nação. Deus abençoou a nação. Então, chegamos ao final do episódio de hoje. Estou gostando de fazer a leitura desse jeito, comentando.
Dê seus comentários, me dizendo o que você achou também, para a gente melhorar o programa. E vejo você numa próxima.